artigo de um colunista do Diário Causa Operária intitulado Obrigado, Trump. A esquerda pequeno-burguesa não entende ironia. Na verdade, hoje em dia é até perigoso fazer uma ironia. A maioria provavelmente nem leu a matéria, só leu o título e tirou as suas conclusões absurdas. Certamente, há as pessoas que leram, como é o caso dos articulistas da Fórum, que, apesar de terem lido, não entenderam nada do que leram. A primeira coisa que eles não entenderam é que o Trump não pertence à ala principal do imperialismo, assim como o Bolsonaro não pertence à ala principal da burguesia brasileira. E não entendem que isso não quer dizer que você está apoiando o Trump. Simplesmente significa que estamos constatando uma realidade que precisa ser constatada para termos uma análise séria da situação. Muitos acusaram essa constatação de ser uma defesa do Fica Trump. Mas por que a gente estaria obrigado a defender qualquer uma das alas da burguesia imperialista? Do mesmo modo, Bolsonaro é reconhecidamente, por todos, do baixo clero da política nacional. Mas por que a gente defenderia um político burguês e de extrema direita só porque ele não é daqueles que realmente dominam e mandam na situação? Não faz nenhum sentido. A gente não apoia nenhum setor da burguesia e ainda assim não deixa de haver diferença entre esses setores. A esquerda pequeno-burguesa também se insurge quando o artigo diz que o caos criado no centro do imperialismo mundial pode ser benéfico aos trabalhadores. Esse seria o irônico obrigado ao Trump. Quem discorda disso só pode estar defendendo a paz social, ou seja, os poderes estabelecidos, a inviolabilidade das instituições democráticas. Isso, no entanto, não é uma política revolucionária, mas, ao contrário, de defesa do atual estado de coisas. O que essas pessoas defendem mesmo é a estabilidade do regime capitalista. Mais do que uma incapacidade de interpretar um texto, é realmente um caso de analfabetismo político. Eles são incapazes de debater uma posição contrária deles e de sequer compreender algo que não corresponda aos dogmas que eles têm na cabeça. Tudo que foge ao esquema deles tem que ser taxado como loucura, como insanidade, ou, nesse caso, como um apoio à extrema-direita. Por causa desse analfabetismo, acabam na defesa dos principais setores do imperialismo norte-americano, dos monopólios que promovem as guerras, os golpes de Estado e dos bancos que controlam o mundo. Basta que eles façam uma demagogia com as mulheres e os negros, que falem em antifascismo, para que toda a esquerda corra para beijar seus pés. Não enxergam que se houver fascismo é porque esse setor quis que o fascismo levantasse a cabeça. Mas tem uma razão imediata para um ataque tão baixo como esse. Os setores que nos acusam de estar com a extrema-direita estão loucos para fazer uma aliança com o Bolsodória, um fascista igual ao Bolsonaro, mas que fez demagogia com a questão da vacina. Ou seja, eles caem na politicagem mais rasteira de um político da pior espécie que derrubou casas com pessoas dentro e que queria dar ração para as crianças. Se reconhecerem que o Bolsonaro não é o principal representante da burguesia, se reconhecerem que Trump também não é o representante dos grandes monopólios imperialistas, então a aliança com Dória seria inviável. Da mesma maneira, não poderiam ter apoiado Joe Biden tão entusiasticamente como eles fizeram. Biden, que é apoiado pelos Bush, que está atacando a Venezuela, reconhecendo o Guaidó como representante de alguma coisa naquele país. Por isso eles fingem não entender o que foi escrito, se recusam a debater o que foi exposto e distorcem as posições do PCO. Se reconhecerem que pode haver alguma verdade no que a gente está falando, a sua posição é que acabaria sendo revelada como uma posição da mais sórdida conciliação com a burguesia. E caem ainda na posição ridícula de defender os donos do país, os donos do mundo, porque essas mesmas pessoas apontaram a outras como o principal mal do mundo. A gente poderia esperar, então, que eliminando Trump e Bolsonaro, tudo no mundo se resolveria.
O PSDB voltaria a governar, os grandes monopólios com seus representantes no poder e tudo ficaria em paz no mundo outra vez, não é mesmo? E o desemprego? E os milhões de miseráveis? E os golpes de Estado? E as guerras? E a exploração dos trabalhadores? Essa esquerda não quer o fim do capitalismo, não quer a revolução, nem o socialismo. Não sabe quem é o seu inimigo. Ela quer as instituições do Estado burguês funcionando bem e todos os oprimidos e dominados pelo imperialismo norte-americano, desde que seja Biden e não o Trump que esteja no comando.